Graça e paz, irmãos. Uma alegria muito grande estarmos de volta na casa do Pai. Quem sabe você estava num período de férias, quem sabe você estava ausente da cidade, mas é muito bom tê-lo aqui entre nós, de volta à casa do Senhor, e poder transformar esse espaço num espaço de adoração. Interessante que ontem à noite eu troquei mensagens com o Neto, já no final do dia, e eu não disse o tema do sermão, mas com certeza o Espírito Santo falou ao coração dele, e hoje nós vamos conversar a respeito de adoração. Durante todo esse tempo, nos próximos domingos, quartas-feiras, nós trabalharemos na ênfase do capítulo 12 de Romanos. Um capítulo que nos convida a rever relacionamentos, que nos convida a olhar para os lados e para cima e para dentro, e identificar aquilo que Deus deseja e como deseja usar cada um de nós dentro da nossa realidade como filhos amados desse Pai. O apóstolo Paulo trabalha com 4 vertentes: uma relação na vertical para com Deus, uma relação interior ou interior, que trabalha comigo mesmo, os meus valores, minhas prioridades, minhas escolhas. Nos convida a nos relacionarmos dentro do corpo, você, meu irmão, minha irmã, mas também nos convida a olhar para fora, para aqueles que não fazem parte. E é exatamente esse desejo de Deus para nós, dessas mais diversas manifestações de oportunidade, de serviço, de dedicação, de comprometimento, que sejamos achados fiéis, que sejamos capazes de refletir e transmitir esse amor do nosso Deus. Se você está de posse da sua Bíblia, pode abrir lá no capítulo 12 de Romanos, apenas o verso 1, e a palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Que Deus abençoe a sua palavra linda. Irmãos, quando o apóstolo Paulo trabalha com essa conjunção conclusiva do portanto, ele está trazendo uma ideia que foi defendida anteriormente. Ele está finalizando um pensamento, uma sentença que nos convida a olhar lá para os últimos versículos do capítulo 11. Quando Paulo diz portanto, ele está dizendo assim: olha, a partir de agora, a partir dessa informação, a partir dessa realidade, vocês precisam corresponder à expectativa de Deus. Aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus fará, deve produzir em nós uma resposta, deve produzir uma atitude positiva, indo ao encontro do desejo de Deus para as nossas vidas. Até o capítulo 11, Paulo trabalha de maneira doutrinária, do papel de Deus na nossa salvação, do propósito em nos resgatar, do propósito em nos tirar exatamente do pecado, da tradição, dos costumes seculares, e nos convida exatamente a uma vida de intimidade com Deus. E quem sabe seja esse o seu desejo também. Quem sabe você tem buscado isso. Início do ano a gente faz uma lista de prioridades e atividades. Esse ano eu vou voltar a estudar, esse ano eu vou voltar a caminhar, esse ano quem sabe eu vou voltar a encontrar tempo para ler a palavra de Deus, meditar nela, poder ter mais momentos com Deus, quem sabe participar das celebrações. Quem sabe não seja esse o seu desejo, e com certeza é o desejo de Deus. Mas quando disse, precisamos olhar para trás, precisamos perceber o que foi que Paulo declarou nos versos que finalizam o capítulo 11, e ele traz uma doxologia. Doxologia é uma palavra grega que inclui 2 expressões: doxo, glória, louvor, e logia, palavra. É uma palavra de exaltação à pessoa de Deus, uma palavra de louvor, aquilo que Deus é e tem sido em nossas vidas. Se você está posto a sua Bíblia, veja os últimos versos do capítulo 11, mais precisamente os versos 33 e 36 a 36, e o apóstolo Paulo escreve: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os seus conselhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele,
e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre. Amém. Então, dentro dessa realidade, desse conhecimento, dessa experiência de intimidade, daquilo que Deus fez e tem feito por nós, o apóstolo Paulo vira a página e diz: olha, a partir de agora vocês precisam ter consciência disso. Diante de tudo aquilo que Deus tem feito, diante de tudo aquilo que Deus tem realizado, nós precisamos rever nossos conceitos, nossas prioridades, nossas escolhas, tudo aquilo que tem sido marcado como culto de adoração ao Senhor. E encontrei uma citação do John Stott dentro dessa doxologia de louvor a Deus, mas conhecendo dessa experiência, o John Stott escreve: não devemos separar a teologia, a nossa crença em Deus, da doxologia, o nosso culto a Deus, mas abster-nos tanto de uma teologia sem devoção e de uma devoção sem teologia, de uma vida marcada apenas pela prática, pelos eventos, pelo ativismo, mas sem um comprometimento diante daquilo que Deus é e deseja de cada um de nós. Esse é o desejo de Deus para nós, esse é o desejo de Deus para a sua igreja, possamos viver realmente correspondendo à expectativa de Deus para nós. E como li no início, o capítulo 12, verso 1, o apóstolo Paulo escreve a essa comunidade, a nós, comunidade de Jesus Cristo: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Interessante como o apóstolo Paulo trabalha de maneira ampla e abrangente tudo aquilo que Deus espera de nós, tudo aquilo que Deus criou como expectativa a nosso respeito. E essa primeira parte, destacando apenas os três primeiros frases, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam. Algumas versões que ofereçam seus corpos, mas a nova versão internacional trabalha a necessidade de tomarmos a iniciativa de, em resposta à ação de Deus, precisamos ser impulsionados, encorajados e motivados a corresponder à expectativa de Deus. E a primeira sentença que posso destacar dentro dessa abordagem de Paulo, desse desejo de Deus para conosco: uma submissão integral é o mínimo que Deus merece e é tudo o que Ele espera. É assim que você tem entendido, é assim que eu tenho vivido, uma adoração que envolve todo o meu ser, tudo aquilo que engloba as minhas atividades seculares, fora desse contexto de igreja. Quem eu sou? Quem é você? Quando sai às portas. E a cada dia nós temos percebido a importância que somos e que temos dentro de um mundo com valores tão distorcidos daquilo que é o desejo e o propósito da palavra de Deus. É interessante que essa primeira palavra, rogo-vos, é do grego parakaleo, é a mescla de uma súplica e de autoridade de Paulo. Olha, eu estou pedindo, apelando, mas ao mesmo tempo estou impondo isso. Não é uma opção, não é apenas um desejo formal, mas é o desejo de Deus para nós, ou seja, é o apelo que Deus move, ou que Deus manifesta em nosso favor, para o nosso benefício, para que possamos viver realmente de maneira que agrade o seu coração. Desde a mais simples tarefa, a mais complexa execução, Deus precisa ser consultado e sempre convidado para conduzir nossas vidas. E muitas vezes nós começamos a identificar aquilo para o qual Deus precisa ser chamado, convocado. Olha, é tão simples, eu não vou incomodar Deus, não. Olha, isso é tão simples que eu não vou nem precisar orar. Já estou tão condicionado naquilo que faço, da maneira como faço, já estou tão acostumado a resolver esse problema. E muitas vezes a gente começa a fazer uma relação de prioridades, ou daquilo que realmente importa, daquilo que passa a ser necessidade de buscar a Deus. Algumas quartas-feiras à tarde, quando tive a oportunidade de ser um mensageiro, falei para os irmãos que tive a oportunidade também de assistir uma palavra de um pastor, de um líder, e era ele falando exatamente da relação conjugal, e o marido olhava para a esposa, na verdade a esposa
olhava para o marido e disse: você pode lavar as louças? E ele disse: sim, pode, eu posso lavar as louças. E em seguida ele pergunta: amor, deixar de lavar as louças é motivo de divórcio? E ela responde: claro que não, claro que não, claro que não. Então não vou lavar as louças. Em outro momento ela diz: filho, você pode varrer a casa? E ele diz: claro que eu varro a casa para você. Mas logo em seguida ele pergunta: deixar de varrer a casa vai ser motivo de divórcio? E ela, espantada, diz: claro que não, claro que isso é coisa tão simples que não vai mudar em nada a nossa relação. E ele mais uma vez disse: então não vou varrer a casa. E muitas vezes nós trazemos isso para a nossa relação com Deus. Começamos a excluir pequenas atividades, compromissos, e começamos a ser seletivos quanto àquilo que realmente eu preciso, aquilo que importa, aquilo que é grandioso, que exija uma relação ou a busca da resposta de Deus, ou a intervenção de Deus, e aquilo no qual que eu não preciso incomodar Deus. Já percebeu quando muitas vezes a gente busca essa intimidade com Deus, começa a incomodar alguns? Não aqui não na igreja não, lá fora. Tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, e as pessoas começam a se sentir incomodadas com essa busca de Deus. Mas é impressionante quantas vezes lá fora as pessoas estão envolvidas, engajadas, até a cabeça, até o pescoço, com atividades. Em nenhum momento as pessoas criticam: porque esse ano eu vou fazer mestrado, pós, e ninguém critica, afinal de contas é uma capacitação, você precisa estar preparado para o mercado de trabalho. Mas muitas vezes, quando é uma atitude que requer de nós sairmos da nossa zona de conforto, isso muitas vezes é tido como utopia, como algo que Deus não quer isso. Deus não quer, claro que Deus quer, mas juntando o desejo das nossas vidas com o desejo do nosso coração. Por isso, possamos buscar viver uma intimidade com Deus que agrade o coração de Deus. Quando o apóstolo Paulo o convida a nos oferecermos a Deus, está nos encorajando a uma entrega sem reservas e permanente. Porque tenho visto lá fora, claro, não aqui, pessoas que buscam a intimidade com Deus ou resposta para situações pontuais. Uma cirurgia, uma dificuldade, um problema, lá está aquela pessoa participando do culto, no culto de oração. Culto de oração é o termômetro da igreja. É o termômetro da igreja. Uma igreja que ora, é uma igreja que permanece aos pés do Cristo. E muitas vezes os cultos de oração não têm sido tão valorizados. Afinal de contas, tantos nomes têm sido apresentados ali, e o meu nome não está, graças a Deus. E aí é momento de relaxar. É momento de aproveitar, afinal de contas, quarta-feira à noite não tenho tempo. Mas muitas vezes, quando as dificuldades batem à nossa porta, somos os primeiros a chegar e os últimos a sair. É isso que Deus quer de cada um de nós, mas de maneira não pontual, não pontuada, não específica, mas dentro de uma continuidade, de uma constância, de algo que Ele merece, e é assim que Ele deseja. Somos tentados a sermos seletivos quanto à necessidade de incluí-lo em nossas realizações e relacionamentos. Aqui Deus entra, aqui não. Olha, aqui o Senhor pode até entrar, mas aqui não, deixa comigo que eu vou resolver. E muitas vezes Deus fica olhando para nós e diz: olha, quando é que eu vou fazer parte da sua vida por completo, de maneira integral, de maneira completa? Irmãos, estamos iniciando um novo ano, novas oportunidades no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. Alguns domingos atrás nós aprovamos a eleição das novas comissões. Não sei se seu nome está incluído entre elas. Oportunidade de serviço, de oferecer o melhor daquilo que temos e somos ao Senhor, de poder consagrar ao Senhor os nossos dons e talentos. E é exatamente a oportunidade que temos de corresponder a essa expectativa de Deus para nós. Ou quem sabe o nosso nome está, mas nem tomei conhecimento, e isso passou a ser algo tão secundário.
Precisamos ter muito cuidado, porque o ano começou, e o desejo de Deus é que ele não termine assim como ele começou, que possamos realmente encontrar o nosso espaço no corpo. Eu tenho sido útil, Deus pode contar comigo. E muitas vezes tem sido, uma vida como os judeus lá no deserto. Se você abrir a sua Bíblia lá nos primeiros capítulos do livro de Juízes, vai perceber que uma expressão se repete constantemente. E fizeram os filhos de Deus o que era mal aos olhos de Deus. Uma constante montanha russa. Uma intimidade com Deus, busca relacionamento saudável, depois entrava na monotonia, na mesmice. Daqui a pouco o povo estava longe, se tornava alvo fácil dos inimigos. Mas logo em seguida Deus levantava um líder e novamente aquele povo buscava intimidade com Deus, mas voltava à normalidade e ali já esquecia do compromisso assumido com Deus. Tem a palavra do Senhor através do profeta Oséias, no capítulo 6, no verso 4, que toda vez que eu leio, eu temo e tremo. E o Senhor diz isso a mim: que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho, que logo evapora. Sai o sol, aquele amor declarado, prometido, logo se vai, e a nossa relação com Deus passa a ser marcada exatamente por essa inconstância. Relacionamento que agrada a Deus, normalidade, rotina, busca, e lá estamos nós novamente. Mas voltando ainda ao texto que deu origem, base como nossa reflexão nessa manhã, o apóstolo Paulo escreve à igreja batista do Farol: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E é como fiz na primeira sentença, quero destacar apenas a parte do meio: um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É interessante como é exatamente que Deus não se condiciona, Deus não se acostuma, Deus não se satisfaz com qualquer coisa. Já disse isso aos irmãos, creio que muitos são desse tempo, lá no século passado. A roupa, quando se comprava, principalmente para minha irmã, primeiro era na igreja. Depois, as atividades seculares, estou vendo algumas pessoas balançando a cabeça. Quem sabe isso perdeu com o tempo. E eu não falo apenas de roupa, falo de comprometimento com Deus, dos nossos filhos verem na minha vida, nos meus valores, aquilo que realmente Deus se agrada. Já disse aos irmãos que louvo a Deus pela existência da minha mãe e dos meus pais, de me ensinarem não apenas com palavras, com sermões, mas principalmente com vida. Quando a mãe recebia, já disse isso aos meus irmãos, quando ela recebia o salário dela da aposentadoria, uma adolescente junior, e ela saía de caixa em caixa: você tem uma nota nova, uma nota estralando. E aquele caixa trocava aquelas notas dela, e eu disse: mãe, o que é isso? Meu filho, é para o meu dízimo. E eu, um adolescente juvenil, sempre questionava: mãe, para quê? Se para Deus é o melhor. Eu quero uma nota nova, eu quero uma cédula sem estar riscada, sem estar rasgada, sem estar amassada. E eu argumentava: mãe, vai juntar a sua nota nova com a do irmão, com a da irmã que está rasgada. Meu filho, o que o irmão vai oferecer não compete a mim. O meu compromisso é com Deus. E muitas vezes a gente olha para os lados e começa a ser motivado por quem vai, onde é, quando é, e esquece que o objetivo maior não são as pessoas, mas é o próprio Deus. Um sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Comprometimento integral, que abrange tudo o que temos e tudo o que somos. Nenhuma área da minha vida pode ficar alijada, afastada da intimidade com Deus. Que seja uma oportunidade tão rica
para iniciarmos esse ano com um compromisso com Deus. Não para sermos notados, para recebermos likes. Eu sei que temos muitos irmãos, e isso é saudável, não estou desmotivando ninguém a deixar de fazê-lo. Não. Postando quantos quilômetros, quantos km eu corri, quanto tempo, quantas calorias. Vamos começar a postar da nossa intimidade com Deus, incentivar outras pessoas a lerem a Bíblia. Olha, hoje eu li, o pastor falou que Cláudia começou a ler a Bíblia durante esse ano. Isso é tão saudável. Há pouco, do culto à noite, o Igor me procurou, disse: pastor, eu estou lendo a Bíblia e tem esse texto aqui. É tão bom a gente ver o povo de Deus comprometido com o serviço, com a obra, engajado. Isso faz muito bem para nós, sacerdotes, ver você trabalhando. Até domingo. E no domingo nos encontramos e as atividades da igreja aconteceram e você fica sabendo apenas no Farol em Ação. É tão bom fazer aquilo que Deus espera e aquilo que Ele deseja para nós. O que Deus espera de nós não é que apenas repitamos um ritual desprovido de compromisso, mas a nossa própria vida e vontade. Não um ritual vazio, marcado apenas pelas mesmices, de ir e vir, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma perspectiva de mudança. E nos condicionamos àquela mesmice de arrumarmos domingo pela manhã, irmos à igreja. Quando o apóstolo Paulo trabalha dentro dessas 3 vertentes, ele destaca 3 condições para que o sacrifício seja aceito. Primeiro, ele declara que seja vivo, diferentemente do sacrifício oferecido pelos antigos, que oferecia um animal sem vida. O sacrifício sou eu, o sacrifício é você. É um sacrifício enquanto temos vida, enquanto temos disponibilidade, enquanto temos vigor. É exatamente isso o sacrifício que Deus espera de cada um de nós. Um sacrifício marcado pelo comprometimento, pela responsabilidade, pela excelência. Se é para Deus, é o melhor. Se é para Deus, não meça esforços. Se é para Deus, é a primeira coisa. E é lindo quando eu posso perceber, ou é inquietante, posso dizer, quando percebo que Paulo está falando não para pessoas lá de fora, está falando para nós, igreja de Jesus Cristo. Uma igreja que tem se comprometido a ser sal e luz, uma igreja que tem se comprometido a fazer diferença no mundo secular. Mas encontro uma outra condição para que o sacrifício seja aceito. Na verdade, uma citação de Romanos capítulo 6, versos 12 e 13. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. É para o Senhor, é o melhor, não é o que vai fazer falta, mas é aquilo que é primazia. Lembra do sacrifício de Abel e de Caim? Abel ofereceu das primeiras frutos, das primeiras crias. Caim ofereceu qualquer coisa, ofereceu qualquer sacrifício, qualquer oferta, e Deus não está preocupado com isso. Claro que está. E a Bíblia diz que Deus se agradou do sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. E quantas vezes eu tenho oferecido o sacrifício de Caim? O que sobra, quando der, quando eu puder. E quando falamos isso, não estamos preocupados com o seu dízimo, com a sua oferta, não. Porque o dízimo não é meio, dízimo é fim. Engajamento, envolvimento, participação, serviço, isso é fim. O meio é consagração. O meio é obediência, e a partir da consagração, da obediência, a gente passa a servir, a gente passa a consagrar as nossas vidas e aquilo que temos. Mas a segunda condição para que o sacrifício seja aceito, é que ele seja santo, separado, com uma finalidade específica, igualmente aos sacrifícios oferecidos pelos antigos.
O que devemos oferecer precisa estar em conformidade com quem Deus é. Tem uma palavra dura lá do profeta Malaquias no capítulo 3. E o povo pergunta a Deus: como é que estamos te roubando? Como é que nós estamos te roubando? Estamos sendo acusados de ladrões, que estamos te roubando. Como é que estamos te roubando? E lá no versículo 8, o Senhor diz a mim e a você: olha, quando vocês oferecem o animal manco, doente, será que vocês não estão me roubando? Ofereçam isso ao governador. Ofereça esse mesmo animalzinho ao governador. Veja se ele vai ser propício a você. Se ele vai agir com complacência, assim como vocês têm oferecido para mim. Muitas vezes eu tenho roubado de Deus o meu tempo, os meus recursos, a minha capacidade, os meus talentos. O sacrifício santo é aquilo que Deus também espera de cada um de nós. Jesus, declarando no Sermão do Monte, no capítulo 5, no verso 48, Jesus não espera nada menos do que isso de nós. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mínimo que isso, Deus não merece. Não é isso que Ele espera de cada um de nós, porque Ele sabe do nosso potencial, daquilo que somos capazes de desenvolver. Talvez você tenha um celular, talvez você disponha de um celular, e algumas vezes nós não sabemos tudo aquilo que o celular realiza, e usamos apenas o celular para ligar, atender algumas redes sociais, mas a gente não domina o celular todo, todas as suas utilidades. E muitas vezes eu sou assim. Deus olha para mim e diz: quanto eu podia usar esse homem aí, olha, quanto ele podia ser usado, mas ele tem sido usado com freio de mão puxado, muitas vezes pensando em si, nos seus compromissos, nas suas prioridades, naquilo que está mais cômodo e conveniente. E um terceiro aspecto desse sacrifício para ser aceito, ele precisa ser agradável. O sacrifício do qual Deus se agrada é desprovido de expectativas humanas, mas unicamente com o propósito de glorificá-lo. Não é o que os outros vão dizer, mas é a maneira como eu me sinto diante de Deus, porque Deus não conhece apenas a nossa aparência, Deus conhece o nosso coração, não vê apenas as nossas ações, mas as intenções que movem os nossos corações. E é tão bom quando o apóstolo Paulo nos traz uma palavra dessa, que faz nos refletir, repensar valores, prioridades, escolhas. Encontrei uma citação do Crisóstomo, um dos pais da igreja, e ele escreveu: como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Que os olhos não contemplem o mal, isso importa em sacrifício. Que a língua não profira nenhuma infâmia, e isso será uma oferta. Que as mãos não operem o que é pecaminoso, isso equivale a um holocausto. Tudo isso ainda não é bastante, pois, acima de tudo, devemos esforçar ativamente em favor do bem, as mãos dando esmola, a boca bendizendo aqueles que nos amaldiçoam, e os ouvidos sempre prontos a dar atenção a Deus. Compromisso integral, por completo, de tudo aquilo que Deus quer, deseja, espera de cada um de nós. Mas voltamos nossos olhos lá para o capítulo 12, ainda no verso 1, e eu quero destacar apenas a última parte. É culto racional de vocês. Nada movido pela emoção, pela paixão, por algo momentâneo. Logo se dá naquele momento e logo, como costumam dizer, fogo de palha. Cadê? Ah, não está mais. Devoção integral está relacionada não com formalismo nem com aparência, mas com a fidelidade e o conteúdo, aquilo que só Deus sabe. Comprometimento interior diante daquilo que Deus espera de cada um de nós. Estamos iniciando mais uma vez, vou dizer, mais uma oportunidade. Não sei quantos dias desse ano o Senhor vai me dar ainda, mas precisamos rever. Amanhã, quem sabe para a semana eu começo e a gente vai postergando, adiando, protelando aquilo que é o compromisso de hoje.
O sistema de sacrifício dos antigos era mecânico, engessado e simbólico, e desprovido de qualquer espiritualidade. Visava apenas cumprir o ritual. Quantas vezes precisamos rever o ir e vir à igreja, coisas que se tornam habituais, e faço isso de maneira mecânica. E a oportunidade que o Senhor está nos dando a cada dia, de recomeçar, mas de recomeçar do jeito certo, da maneira que Deus se agrada, da maneira que Deus se importa e da maneira que Ele merece. Jesus repreendeu a valorização da cerimônia em detrimento da naturalidade, da aparência, e da aparência em detrimento da discrição, e da lei em detrimento da graça. Os escribas e fariseus estavam apenas preocupados com a forma, com aquilo que impressiona, com aquilo que dá likes, dá compartilhamentos, produz seguidores. Mas o que Deus se importa é aquilo que trazemos dentro dos nossos corações. E lá no capítulo 6, no verso 1, quando ele destrói os 3 pilares que os judeus entendiam como sendo de identificação de alguém espiritual: a esmola, o jejum e a oração. E Jesus começa o capítulo 6 do livro de Mateus, verso 1, diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Deixemos de olhar para os lados, deixemos de olhar para o que as pessoas vão dizer. Uma das experiências mais gratificantes para nós como igreja tem sido o trabalho social dessa igreja. Uma vez por mês, alguns irmãos de nossa igreja têm descido ali a Cristolândia. Não sei se você já teve a oportunidade de estar ali na Cristolândia, de conviver com aquela realidade, de poder dar um abraço naquela pessoa que passou a semana toda sem tomar um banho. E algumas cenas que vi ali na Cristolândia me impactaram muito. Crianças que passaram a semana toda com a mesma fralda, ou quem sabe trocaram a fralda poucas vezes, e ali estavam jovens de nossas igrejas, recebendo aquelas crianças, acariciando. E eu perguntava, quem teria esse comprometimento de abraçar uma criança nessas condições? E aquelas jovens levam aquelas crianças para a parte superior, para um lugar mais reservado, e ali trocam as fraldas, dão banho, todo um cuidado, como se fossem seus. É comprometimento, é abraçar aquilo que Deus colocou diante de nós como oportunidade de serviço, para que através do nosso serviço o nome dele seja glorificado. A cada novo dia e em cada nova oportunidade, somos desafiados a consagrarmos a Deus o melhor do nosso ser, buscando em tudo agradá-lo. Jesus fala isso lá no capítulo 5 de Mateus: sejam sal, luz, que as vossas boas obras sejam vistas pelos homens, mas possam glorificar a Deus. Nós somos os agentes, mas o propósito é glorificar a Deus. E termino com a citação do apóstolo Pedro, na segunda carta, no versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Que o bom Deus nos abençoe.